acabando. Então, nós vamos ter aula de hoje, nós vamos falar de relações de parentesco, muita coisa nós já vimos, eu já fui falando com vocês ao longo do semestre, agora eu só vou dar uma enxugadinha mais na matéria, tá bom? Nós vamos ter aula da semana que vem, que nós vamos falar de poder familiar, que é o que nós chamávamos antigamente de pátrio poder, tá bom? Esse termo é um termo muito machista, e é um termo meio machista, então isso acabou, hoje nós usamos poder familiar. Então, na semana que vem eu vou falar de poder familiar, vou falar de bens de família, ok? Poder familiar, bens de família, e aí na nossa última aula do mês eu vou falar de curatela e tutela. Aí nós encerramos o conteúdo de direito de família, tá? E aí até a prova, que agora eu não estou lembrada que dia que vai ser, alguém sabe? É na primeira semana de julho ou é na segunda semana? Acho que é na segunda, primeira? Então, na primeira semana de julho, nós já vamos fazer a prova. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios de revisão, ok? Então, nós vamos terminar. É de 6 a 10? Então, deixa eu ver aqui. Nós, então... não, é bem na segunda-feira. É isso mesmo. Então, nós vamos ter essas aulas. Se eu conseguir adiantar um pouquinho, nós fazemos um pouco de exercício de revisão no dia 29. Se não, vai ter trabalho sim. Se não, eu vou gravar um vídeo, vou fazer alguns exercícios, vou deixar disponível para vocês. Vou pegar as questões mais difíceis dessa lista de exercícios e vou fazer um vídeo corrigindo os exercícios, tá bom? E aí eu vou deixar no Moodle para vocês, que serve de revisão, e aí vocês estudam. Vou deixar isso no dia 29. Combinado? Então, no dia 29, além da nossa aula, eu vou deixar uma aula extra gravada, que é de correção de alguns exercícios, que vai valer como revisão. Hoje, eu vou colocar para vocês um exercício no Moodle, depois da nossa aula, um exercício, vão ser 2 questões, valendo 2 pontos cada, tá bom? Vocês vão responder da mesma forma como nós fizemos aquele outro trabalhinho. Vocês vão responder, juntar uma jurisprudência, é um trabalho individual, ok? Cada questão vale 2 pontos, são 2 questões para vocês discutirem, escrever um texto, vocês vão ter uma semana para fazer. Combinado? É verdade, era petição. Então, deixa eu anotar aqui. Petição, isso mesmo, é a petição de alimentos, não é? Coloco hoje, não tem problema não. Não, eu vou colocar a petição, vou colocar um modelinho de petição, e aí vocês fazem, combinado? Tá? E aí vocês fazem. Não, sim, eu acho que a petição de alimentos vai ser mais legal. A petição de alimentos. Eu já tenho até o modelinho ali, e aí vocês fazem uma petição de alimentos. Não se preocupe. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de relação de parentesco. Dá mais tempo, deixa para depois. Gente, mas eu vou deixar já uma semana, tá muito bom. É justamente para você ter tempo de estudar. É justamente para você ter tempo de estudar. Uma semana não tá bom, não? 2 semanas, então? O que vocês acham? 2 semanas? Dá 2 semanas. 2 semaninhas, tá bom, vocês fazerem uma petição. Gente, eu faço petição aqui numa sentada. Eu sento aqui no computador, entra aqui, ó. Pronto, tá pronto. Peticiona já peticiono, já junto os documentos, já faço não sei o quê, já entro no PJE, já vejo os processos. Não, tá bom, vamos fazer então em
Em 2 semanas, tá bom? Eu vou colocar um modelo, o caso e o modelo, e aí vocês vão fazer. Dia 29, 3 semanas. Ah, não, é isso mesmo. Isso, pro dia 29. Combinado? Tá bom? Dia 29. Dia 29, tá? Então, vamos começar. Relação de parentesco. Quem quer ser o parente, não é? Vocês decidem aí no grupo de vocês se vocês querem a petição ou se vocês querem as questões. Tá bom? Vocês decidem aí no grupo. Ah, o que é o parentesco? O que é o parentesco, galera? Essa relação jurídica que nós temos com aquelas pessoas que estão ali no nosso vínculo familiar, tá bom? É aquela relação que você tem com seus pais, com os seus irmãos, com seus filhos, com seus avós, com seu marido, com seu cunhado, com a sua sogra, tá bom? Tudo isso é o que nós chamamos de parentesco. Então, é essa relação jurídica que existe nesse vínculo, junto a essas pessoas que vivem com esse vínculo familiar. E o que liga essas pessoas, não é a colinha que vai ligar uma pessoa na outra, é o que nós chamamos de afetividade. Nós já vimos isso, não é verdade? E de onde vem essa palavra, então, parentesco? Vem de parente, que é do latim parentes, que é do verbo parir ou gerar, tá bom? Então, o verbo parir ou gerar, lá do latim, quando ele é conjugado, ele vai ser parentes, ok? Que é essa relação que nós temos com as pessoas que nos são próximas por meio da afetividade. Então, a colinha que vai ligar uma pessoa na outra, nós já vimos isso lá no início do semestre, é a afetividade, ok? Então, é essa afetividade, essa colinha que vai grudar as pessoas naquilo que nós chamamos de vínculo familiar e essas relações que existem dentro desse vínculo familiar é o que nós vamos chamar de parentesco, ok? Então, o parentesco, ele pode ser um parentesco consanguíneo, ele pode ser um parentesco civil, ou ele pode ser um parentesco afim, ok? Então, o parentesco, ele pode ser por meio consanguíneo, pode ser pelo parentesco civil ou pelo parentesco afim. Combinado? Então, o que é esse parentesco consanguíneo ou também chamado de parentesco natural? É aquele que decorre, é aquele que surge quando as pessoas elas têm o mesmo sangue. Tá bom? Quem que tem o mesmo sangue que você? Seu pai, sua mãe, não é assim? Seus filhos também não têm o mesmo sangue que você? Seu pai, seus pais, seus filhos, seus avós, seus irmãos, seja bilaterais ou unilaterais. Eles não têm esse parentesco com você que é de sangue. Não tem aquele negócio de a gente falar, esse é meu parente sangue. Não é assim? Então, esse é o parentesco consanguíneo. É esse que decorre daquela relação jurídica em que existe a relação da transmissão do seu sangue, dos seus genes para outra pessoa, tá bom? Então, é o parentesco, por exemplo, que o pai tem com o filho, que a mãe tem com o filho, que a avó tem com o neto, que o avô tem com o neto, ok? Esse é o que nós chamamos, então, de parentesco consanguíneo ou natural. O que é o parentesco por afinidade? O que é o parentesco por afinidade?
é aquele que decorre da sua relação com o seu cônjuge ou com o seu companheiro. Então, todo mundo que é parente do seu cônjuge passa, parentes do seu cônjuge em linha reta passam a ser seus parentes por afinidade, ok? Eu até coloquei uma questão dessa lá para nós respondermos, não foi com relação a parente por afinidade, era aquela questão dos irmãos. Aí muita gente falou do parente por afinidade. Irmão não é seu parente por afinidade, ok? Seu irmão vai ser seu parente consanguíneo ou seu irmão por um parente civil, se ele for, por exemplo, adotado, ou se ele for sócio-afetivo. Mas o parente por afinidade são aqueles que estão na linha reta do seu cônjuge. Então, anotem aí. Parentesco por finalidade, por afinidade, anotem. Parentesco por afinidade são aqueles que decorrem de um casamento ou união estável. Então, o parentesco por afinidade são aqueles que decorrem do casamento ou da união estável. Então, o parentesco por afinidade são aqueles que decorrem do casamento ou da união estável. Ponto. São os parentes em linha reta do cônjuge ou companheiro. Então, a sua sogra é sua parente por afinidade. Seu sogro é seu parente por afinidade. O seu enteado é seu parente por afinidade. Ok? Então, essas pessoas são seus parentes por afinidade. E o que é, tá bom? E o que é o parentesco civil? O parentesco civil é aquele que decorre, por exemplo, da adoção, é aquele que decorre da parentalidade socioafetiva, é aquele que decorre de uma reprodução assistida. Nós vamos falar um pouquinho mais de reprodução assistida, porque tem algumas questões que precisam ser tratadas, tá bom? Então, o parentesco civil é aquele que une as pessoas pela lei civil, ok? Então, aquilo que une as pessoas pela lei civil é o parentesco civil. Aquele que une as pessoas pelo sangue é o parentesco consanguíneo ou natural. E aqueles que geram por afinidade são aqueles parentes em linha reta do seu cônjuge ou companheiro, tá bom? Dúvidas com relação ao que é parentesco e as modalidades? Não? Vamos continuar. Então, eu já falei para vocês dessa escada parental, não foi? Eu já ensinei para vocês como que nós contamos o grau de parentesco. Então, se você tiver numa prova escada parental ou grau de parentesco, você já sabe que se refere àquela continha que nós fazemos. Quem está, olha aqui o cursor, aqui na apresentação, olha o cursor. Ele está na minha linha reta. Tá aqui, eu, meu marido, olha, adoro um bigode. Tô aqui eu, meu marido, tá bom? Essa aqui é a minha linha reta. Quem está na minha linha reta? Ascendente. Então, quem está na minha linha reta, aqui para cima? Os meus pais, que são meus parentes em primeiro grau. Os meus avós, que são meus parentes em segundo grau. Os meus bisavós, que são os meus parentes de terceiro grau. Quem mais poderia estar aqui em cima? Meus tataravós, que seriam meus parentes de quarto grau. E por aí vai, infinitamente. Quem está na minha linha reta ascendente ou descendente vai ser meu parente até o infinito. Então, se eu fizer uma árvore genealógica, tá bom? Eu posso chegar lá em Eva,
tá? Vou chegar lá em Adão e Eva, tá bom? Cheguei lá em Adão e Eva, descobri que eles são meus tataravós, eles vão ser meus parentes em linha reta, ok? E quem são meus parentes em linha reta descendente? Tá? Quem são? São os meus filhos, olha aqui o cursor, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, meus tatataranetos, ok? E por aí vai. Então, a minha linha, meus parentes na linha descendente também, eles vão ser meus parentes até o infinito. Combinado? Então, os parentes na linha reta, nós já sabemos quem são. Eles vão ser parentes até o infinito. E na linha colateral, meus parentes são meus parentes até que grau? Hein? Meus parentes são meus parentes até que grau? Até o 4º grau na linha colateral, ok? Então, meus primos são meus parentes. Os filhos dos meus primos já não são meus parentes mais. Ok? Então, lá, os filhos dos meus primos, que eu chamo de meus sobrinhos, não são meus parentes. Tá bom? Não são meus parentes. Então, os filhos dos seus primos já não são parentes mais, porque eles estão aqui na linha colateral, 5º grau. Combinado? Então, os parentes na linha reta, eles vão ser seus parentes até o infinito, e os parentes na linha colateral, que são esses que estão de forma lateral aqui da gente, eles vão ser até o 4º grau, tá bom? No parentesco colateral, observem que nós vamos ter também uma nomenclatura. Nós vamos ter os parentesco colateral igual. O que isso significa? Prestem atenção aqui, todo mundo, ó. Presta atenção. O que é o parentesco colateral igual? A quantidade de vezes que eu subi em linha reta é a quantidade de vezes que eu vou subir na linha colateral. Como assim, professora? Meu irmão, ele é meu parente de 2º grau, não é verdade? Porque eu subi uma casa na minha linha reta, cheguei até os meus pais e desci uma casa na minha linha colateral. Então, os meus irmãos são meus parentes colaterais iguais. Eu subi uma casa na linha reta e desci uma casa na linha colateral. Quem mais é meu parente colateral igual? Os meus primos. Por quê? Porque eu vou subir 2 casas na minha linha reta. Olha aqui. 1, 2. E vou descer 2 casas na minha linha colateral. Tá bom? Então, esses são os seus parentes colaterais iguais. Beleza? Quem são seus parentes colaterais desiguais? São todos esses que não são nem meus irmãos, nem meus primos. Então, por exemplo, meus sobrinhos, meus tios, tá bom? Meus tios avós, aqui, que são meus parentes de 4º grau, ok? Todos esses, então, são meus parentes colaterais desiguais. E aí nós vamos ter também o parentesco duplicado. Olha a confusão. Imagina que eu casei com meu marido. E o meu marido, ele tem um irmão que casou com a minha irmã. Vocês conseguem ver a bagunça? Então, eu casei com meu marido. Meu marido tem um irmão que casou com a minha irmã. Os meus filhos e os filhos da minha irmã, tá bom? Eles vão ter parentesco duplicado,
tá bom? Então, quando irmãos casam com irmãs, tá bom? Então, quando irmãos casam com irmãs, ou dois irmãos casam com dois irmãos, os parentes desses irmãos que se casaram vão ser parentesco duplicado, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui, Ludmila? Veridiana, Adriano, Carla, Deilza, Felipe, Fernando, Guilherme, Henrique, Larissa, Lennon, Letícia, Lucilene, Marcos, Miguel, Pamela, Vinícius, Victor, Wagner. Alguma dúvida com relação a parentesco colateral igual, parentesco colateral desigual e parentesco duplicado? Não. Tá bom? Então, quem são os nossos parentes por afinidade? É esses que estão na linha reta do meu marido até o infinito, tá bom? Aqui o meu sogro, os pais dos meus sogros, os avós dos meus sogros, meus enteados, os filhos do meu enteado, os netos do meu enteado, os bisnetos dos meus enteados, tá bom? Então, a linha reta do meu cônjuge vão ser meus parentes, meus parentes por afinidade até o infinito. Meus cunhados não são meus parentes, tá bom? Então, meus cunhados não são meus parentes por afinidade. Os meus parentes são meus sogros, os pais dos meus sogros, os avós dos meus sogros, tá bom? Os meus enteados, os filhos dos meus enteados e por aí vai. Combinado? Então, isso é a escala parental, aquela continha do grau de parentesco. Primeiro, segundo, terceiro e quarto graus. Combinado? O que é filiação? Tá? O que é filiação? A filiação, então, vai ser essa relação jurídica que vai decorrer do parentesco, seja por consanguinidade ou parentesco civil, tá bom? Então, a filiação é essa relação jurídica que vai decorrer do parentesco, seja parentesco por consanguinidade ou parentesco civil, ok? Estabelecida entre um ascendente e um descendente. Então, pessoas que estão envolvidas aqui nessa escada aqui, ó, nessa escada parental, esses que estão no seu primeiro grau. Então, esses que estão aqui no seu primeiro grau são aqueles que nós vamos tratar de filiação. Ok? A relação entre ascendente e descendente. Aqui vai valer aquele princípio que eu falei lá no início do semestre, o princípio da igualdade entre os filhos. Nós não fazemos distinção entre filhos. Ok? Filhos que são do casamento, ou filhos fora do casamento, ou filhos adotados, nós não fazemos distinção. Mas nós precisamos lembrar de uma máxima que nós temos aqui no direito de família, que é o seguinte: a maternidade é sempre certa, tá bom? A paternidade é presumida, tá bom? Então, a maternidade, ela vai ser sempre certa. Você sabe quem é a mãe daquela criança, ok? Mas a paternidade daquela criança, ela é presumida. E onde que está previsto isso? Pega lá o seu Código Civil, vai lá no artigo 1597, esse é um daqueles artigos que você precisa marcar. 1597, tá bom? Que vai falar quem é pai. Porque mãe, nós já sabemos quem é, não é verdade? A mãe, nós sabemos quem é. A mãe é quem pariu. Se a mãe pariu, você sabe que ela é a mãe, não é verdade?
Agora, quem é o pai? Nós vamos lá no 1597, ele vai falar quem é o pai. Quem é o pai? Presume-se concebidos na constância do casamento. Então, o pai vai ser o marido, ok? Então, o pai vai ser o marido daquelas crianças nascidas 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Então, você casou, teve um filho em pelo menos 180 dias, aquele filho presume-se como sendo do seu marido. Ok? Então, Lennon, cuidado, faça as contas, tá? Você que vai casar, faça as contas. No mínimo 180 dias. Nasceu, tá bom? A criança nasceu, você é o pai. Presume-se para o direito que você é o pai. Tá bom? Presume-se, então, que você é o pai. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial. Aí aqui eu fiz um traço, por quê? Porque quando tiver separação judicial aqui no Código Civil, nós vamos ler como divórcio. Então, aqueles que nasceram, tá? Até 300 dias da data da dissolução da sociedade conjugal, seja ela por morte, por separação, por nulidade ou anulação do casamento, também pressupõe como sendo do marido, tá bom? Então, esses também nós vamos pressupor que eles são do marido. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, ok? Eu vou falar disso daqui a pouco. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes da concepção artificial homóloga, também vou falar daqui a pouco, e os havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenham autorização do marido, tá bom? Então, nesses casos, nós pressupomos para o direito que o marido ou o ex-marido, ele é o pai daquela criança, tá? Mas nada impede, hoje, por exemplo, um exame de DNA, tá bom? Nada impede que se faça exames de DNA para ter certeza que aquela criança é sua ou não. Eu lembro muito do meu primo. Meu primo sempre falava, porque 30%, sei lá de onde ele tirou esse número, né? 30% das crianças que nascem não são dos seus pais. Então, quando a minha mulher ficar grávida, eu vou fazer o exame de DNA, porque eu não vou sustentar filho que não é meu, e parará, parará, parará. A mulher dele, a esposa dele, ficou grávida, ele teve neném. Aí, assim que eu ouvi, eu falei, e aí, primo, já fez o exame de DNA? Aí ele, todo feliz, né, babando na criança, com o bebê dele no colo. Falei, não, prima, não precisa disso não, eu sei que é meu. Tá vendo? Então, hoje você pode tirar essa dúvida, se você quiser, por meio de um exame de DNA. Mas aqueles que são nascidos na constância do casamento, pressupõe-se que são filhos do marido. Ok? Além disso, nós temos uma regra bem confusa, que está lá no 1598 do Código Civil, que vai falar o seguinte: salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste, e do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do artigo 1597. Então, além desses casos que eu trouxe por 1597, nós também vamos ter essa hipótese de presunção que está lá no 1598.
Só que isso é muito confuso. Então, eu destrinchei o que o artigo 1598 vai falar. Ele vai dizer o seguinte: haverá presunção de que o filho é do primeiro marido, tá bom? Se ele nascer dentro desse prazo de 300 dias do falecimento do marido, tá bom? Então, não importa se a esposa contraiu novas núpcias, nada, não importa. Se ela, com o falecimento do primeiro marido, contrair núpcias, casar e tiver um filho, se esse filho nascer nesse período de 300 dias, ok? 300 dias do falecimento do marido, pressupõe-se que é do marido falecido, tá bom? Se passar de 300 dias, pressupõe-se que é do segundo marido, tá bom? Pressupõe-se, então, que é do segundo marido, beleza? E aí nós chegamos, então, para as partes que realmente nós temos discussões hoje na doutrina. A primeira é sobre a reprodução assistida. O que é a reprodução assistida? São aqueles tratamentos de fertilidade, fertilização in vitro, tá bom? São esses tratamentos para que a mulher ela possa gerar uma criança. Existiu uma discussão até pouco tempo de que o limite para que a mulher ela fizesse a reprodução assistida era de 50 anos, ok? Mas o STJ já acabou com esse negócio de 50 anos. Isso diz que esse limite fere a dignidade da pessoa, ok? A pessoa pode escolher a idade que ela quiser para ter filhos, basta ela ter condições de gerar essa criança, tá bom? Então, por exemplo, hoje eu resolvo congelar embriões. Daqui, quando eu tiver, digamos, 55 anos, eu resolver ser mãe, eu posso lá pegar os meus embriões, colocar, se tudo der certo, eu conseguir segurar aqueles bebês, eu vou ter o bebê. Então, hoje em dia, não tem mais esse limite de idade que existia até pouco tempo, que era de 50 anos. Hoje não, porque isso fere o princípio da dignidade. A pessoa ela vai escolher ter filhos quando ela quiser. Não é uma lei, tá bom? Não é o poder público que vai limitar quanto eu posso ou não ter filhos, tá bom? E aí nós vamos chegar a duas situações. A primeira é quando o material fecundante ele é de terceiros. Imagina o seguinte: eu resolvo então colher embriões, eu vou lá, vou ao médico, né? Vou fazer um tratamento, vou pegar os meus óvulos, o médico vai pegar os espermatozoides do meu marido, vai juntar, tá bom? Lá vai fecundar, não é? Vocês têm dúvida que esse filho é meu e do meu marido? Não, tá bom? Quanto a isso, não tem dúvida, são os meus óvulos e os espermatozoides do meu marido. Aí o médico vai lá, faz uma ligação, tá bom? Esse óvulo fecunda e fica lá o embrião. Ninguém tem dúvida de que esse bebê que vai nascer é meu e do meu marido, não é verdade? Podemos fazer o exame de DNA, vai constar lá que eu sou a mãe e que o meu marido é o pai. A única coisa que nós precisamos foi de uma ajudinha médica para facilitar ali o momento da concepção. E se acontecer, por exemplo, de o marido, ele ser... Tem um nome para isso, ele não tem espermatozoides. Imagina, mas tem outro nome, não é estéreo, tem um nome científico para isso. Azigomático, sei lá. Ele é estéreo. Então, imagine que o marido é estéreo. Mas é o sonho do casal ter filhos, tá bom? Imagine, então, que é o sonho do casal ter filhos, mas o marido é estéreo. Eles vão conseguir ter filhos pelos meios naturais? Vocês acham que o cara ele é estéreo, ele não tem lá contagem de espermatozoide suficiente, ok? Aí você acha que ele vai conseguir? Não. Eles vão ter que se valer de uma fecundação assistida, não é verdade? E vão precisar da doação de espermatozoide de outra pessoa.
E aí nós entramos, então, nessa presunção absoluta ou relativa da paternidade do marido nessa situação, quando o marido é estéril e ele se vale do espermatozoide de outra pessoa para auxiliar no momento da concepção. A presunção é absoluta se esse pai, né, o marido estéril, se ele assinar um termo dizendo que ele concorda com a doação de espermatozoide de outra pessoa, tá bom? Então, se ele assina um termo dizendo eu, fulano de tal, concordo com a doação de espermatozoide de outra pessoa, se ele escreve, se ele assina, essa presunção de paternidade é absoluta. Não adianta depois ele fazer exame de DNA para comprovar que o filho não é dele, tá bom? Não adianta. Acabou. Se ele assinou, acabou. Mas nós também vamos ter a presunção relativa de paternidade. Digamos que ele não tenha assinado o documento, mas ele acompanhou a esposa em todos os procedimentos. Ele estava lá do lado dela e ele falava assim: nossa, nosso filho vai ser lindo, eu estou muito feliz com essa gravidez, isso é tudo que eu sempre quis, nós vamos ser uma família maravilhosa, nosso filho vai ser lindo, e não sei o quê, não sei o quê. Tá vendo que ele se manifestou, mas de uma forma implícita, quanto à paternidade daquela criança? Aí, nesse caso, nós vamos ter uma presunção relativa, tá bom? Nós vamos ter uma presunção relativa da paternidade dessa criança. Mas aí caberá, então, ao marido comprovar que ele, em momento algum, participou de nada, ou instigou, ou convenceu a mulher a ter esse bebê, tá bom? Que ele não pagou, então ele vai ter que comprovar tudo isso para conseguir, por exemplo, que aquela criança não tenha o nome dele lá na filiação, ok? Quando nós temos óvulos, quando nós temos uma relação, um homem e uma mulher, pais vivos, nós teremos aquilo que chamamos de inseminação heteróloga, ok? Então, quando nós temos pais vivos, óvulo de uma mãe viva, espermatozoide de um pai vivo, nós teremos o que nós chamamos de inseminação heteróloga. Combinado? Porque existe a inseminação homóloga. O que é isso? Digamos que o casal resolva ter filhos. Aí, mas agora eles não querem, porque eles estão numa fase da vida profissional, então que eles resolvem adiar essa escolha, não é? Eles resolvem adiar. Mas o casal também já está ficando um pouquinho, né? Passando daquela idade que eles consideram que é uma idade mais saudável. Então, eles resolvem congelar tanto óvulos quanto espermatozoides, ok? Eles resolvem congelar. E aí, um belo dia, o rapaz está indo trabalhar, ok? Sofre um acidente de carro e falece. O material genético dele está guardado, tá bom? E a esposa quer ter um filho daquele marido, do marido dela, porque era o sonho do casal. Ela pode se valer daqueles espermatozoides que estão guardados e fazer uma inseminação homóloga, ou seja, uma inseminação de mãe viva mais pai morto? Depende, tá bom? Depende. Ela só conseguirá fazer essa inseminação homóloga se o decujus tiver deixado uma autorização por escrito de que ele permite o uso do seu material genético pós-morte, tá bom? Então, a reprodução homóloga é aquela que o pai ou a mãe não vive mais, tá bom? Você tem, então, uma pessoa que não pode exprimir a sua vontade,
Então, o rapaz faleceu, ele não pode chegar lá e falar, agora vamos fazer. Bom, não é assim, ele não vai baixar lá na casa da mãe de santo e o Chico Xavier vai fazer a transcrição do que ele tem para dizer, não. Não é assim, ele já tem que ter deixado isso por escrito antes do falecimento. Combinado? Então, a inseminação homóloga, ela só pressupõe a paternidade daquela criança como sendo do marido, caso ele tenha deixado por escrito, ok? A autorização para se valer do material genético dele. Combinado? Então, na reprodução assistida, nós vamos ter que não existe mais essa regra de idade. Então, qualquer idade você pode fazer a reprodução assistida, ok? Quando nós usamos material genético de terceiros, então de outra pessoa, nós temos uma presunção absoluta, se tiver uma autorização expressa dos genitores, ou seja, dos futuros pais daquela criança, ou uma manifestação implícita, tá bom? E na inseminação homóloga, nós só vamos considerar a pessoa que faleceu, considerá-la como pai, se ela tiver autorizado o uso do seu material genético, tá bom? Aí eu trouxe algumas questões para nós debatermos. Que são questões que já estão agora em discussão, né? O que nós podemos fazer com embriões que não são utilizados no processo de fertilização in vitro? Eles podem ser destruídos ou utilizados para fins científicos? Digamos que eu resolva, então, aproveito que eu ainda estou, mas não estou lá, né? Não estou naquela idade ainda, eu ainda tenho óvulos saudáveis, eu resolvo colher ali óvulos, juntar com o espermatozoide do meu marido e já deixar os embriões congelados. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso fazer quantos embriões? Tanto que o médico achar relevante, tá bom? E aí esses embriões, eles vão ficar lá no banco de embriões, até eu resolver usá-los. Digamos que o médico vai lá e implanta 2 em mim, pronto, nasceu, tive gêmeos, não quero mais ter filhos, acabou, chega. Mas eu ainda tenho 6 embriões lá no banco de embriões. O que eu faço com aqueles embriões que estão lá no banco de embriões? Eu posso simplesmente jogá-los fora? Eu posso simplesmente, o que nós chamamos o termo jurídico, fazer o descarte desses embriões? Vai depender muito da teoria que você adota, não é? Se você, ou das suas questões religiosas, mas nós temos aqui uma posição científica para isso, tá bom? A partir da lei de biossegurança, os embriões, eles vão poder ser utilizados para fins científicos, tá bom? O que são isso? Nós vamos poder utilizar esses embriões para estudo de célula-tronco, desde que sejam embriões que não são mais viáveis, ok? Que eu não vou usar mais, que eu não tenho mais interesse em usar, e que sejam embriões congelados há mais de 3 anos, ok? Então, se eu tenho embriões com mais de 3 anos de congelamento, eu posso fazer o descarte desses embriões, tá bom? Tá bom? Então, os embriões que não são viáveis mais, por exemplo, tiveram algum problema, ou o embrião, digamos que não resistiu às temperaturas, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Eu posso utilizar esse embrião para o estudo das células tronco, tá bom? E aqueles embriões que têm mais de 3 anos de congelamento, eu também posso descartá-los, tá bom? Então, o que você vai fazer com esses embriões que você não utiliza? Se eles não são viáveis, você pode descartar a qualquer momento, ok? Mas se eles são viáveis, você tem que esperar um prazo mínimo de 3 anos. Combinado?
Por que mais de 3 anos? Porque foi uma data, um período de tempo que a lei achou que é relevante. E normalmente as pessoas que, pelo menos as que eu conheço, que fazem essa fertilização in vitro, elas tentam a primeira gravidez. Se não acontece a gravidez, elas esperam um período de 3 meses e tentam novamente. Então, esses embriões que ficam congelados, Fernanda, eles não ficam muito tempo. O casal acaba utilizando esses embriões num período inferior a 3 anos, tá bom? A partir de 3 anos, também eu acho que pode comprometer a qualidade do embrião, ok? Porque se você pensar que aquele embrião que está ali, ele já está concebido, não é? Ele começou a se desenvolver, tá bom? Para determinadas religiões, aquele embrião já tem vida. Depois de um período no congelamento, eles começam a perder qualidade, tá? Então, por isso que eles estabeleceram o prazo de 3 anos. Então, depois de 3 anos congelados, você pode descartá-los ou utilizá-los para fins científicos, tá bom? Estudo das células tronco. Tá bom, Fernando? Tá? Aí eu trouxe uma aqui, ó. Na hipótese prevista no artigo 1597, inciso 5, que trata da inseminação heteróloga, falecendo tanto o pai quanto a mãe que fizeram a inseminação e estando desamparado o filho nascido pela fecundação heteróloga, este poderá pleitear alimentos do pai biológico que forneceu o material genético. Imagina a seguinte situação: o pai era estéril, ok? Mas o pai concordou lá com a mãe, vamos assinar, vamos ter um filho, vamos pegar embriões de outra pessoa, ok? Aí fizeram lá, a mãe ficou grávida, ganhou o neném, logo depois do nascimento, a mãe e o pai faleceram. Essa criança que nasceu de uma fertilização, que usou material genético de terceiros, ela pode requerer alimentos do pai biológico? Vocês acham que ela pode requerer alimentos do pai biológico? Então, vejam a situação. O casal, você tem o pai que era estéril, ok? O pai era estéril, ou pode ser a mãe também estéril, então precisou de óvulos de outra pessoa, tá bom? Eles usaram o óvulo, então, de outra pessoa, espermatozoide do pai, o óvulo de uma doadora, usaram o óvulo de uma doadora, ok? Essa criança nasceu, os pais morreram. Essa criança pode pedir alimentos da mãe biológica, da mãe que doou os óvulos? Não, ok? Não existe, nesse caso, a formação do vínculo familiar, ok? Esse vínculo sequer existe, ok? Esse vínculo não existe. Essa criança, ela não tem direito a alimentos, ela não tem direito a direitos sucessórios, direito à herança, nada. Não existe vínculo nenhum dessa criança com o pai biológico, nesse caso de inseminação heteróloga, tá bom? Então, no caso da inseminação heteróloga, essa que você vai usar espermatozoides de uma terceira pessoa, ok? Você não tem, a criança que nasce não tem direito à herança, não tem direito à pensão do pai biológico, daquele que doou, ou da mãe que doou o óvulo, ou o pai que doou o espermatozoide. Sim, Veridiano, o que acontece? A pessoa, ela não vai saber quem doou, mas o banco, ele tem informações sobre aquele doador, tá bom? Mas mesmo assim, aquela criança não tem relação nenhuma de parentesco com aquele doador, ok? Então, não existe relação de parentesco com o doador.
Seja o doador, a doadora do óvulo, seja o doador do espermatozoide, ok? Então, não tem relação jurídica nenhuma. E aí eu vou para uma outra questão. E se for uma barriga de aluguel? Se for uma barriga de aluguel, eu posso cobrar, eu posso criar, fazer uma barriga de aluguel, eu posso cobrar para gerar a criança de outra pessoa? Bom, é possível a barriga de aluguel, particularmente com intuito oneroso, em casos tais, havendo litígio, o vínculo de maternidade existirá em relação à mãe que forneceu o material biológico ou em relação a que forneceu o útero? E aí? O que vocês acham? E se for uma barriga de aluguel? Primeiro ponto, a lei brasileira admite barriga de aluguel? É o primeiro ponto. A lei brasileira admite barriga de aluguel? Não. Bom, nós não admitimos barriga de aluguel. O que nós temos hoje é chamado de gestação de substituição ou barriga de comodato. Um parente seu, tá bom? De até quarto grau, então você vai procurar um parente, uma parente de até quarto grau, ela vai poder gerar, vai poder carregar essa criança no útero dela para você, ok? Mas ela não pode cobrar por isso. Mas é claro que você tem que arcar com alguns custos. Por exemplo, o plano de saúde, o parto dessa criança, exames médicos, ok? Pode ajudar com a alimentação, mas não no intuito de pagar pelaquela gestação, tá bom? Então, nós não admitimos no Brasil a barriga de aluguel, beleza? O que nós temos é uma gestação de substituição. Barriga de comodato. É um parente seu que o médico vai colocar o embrião na barriga dela, lá no útero dela, e ela vai emprestar o útero para você. Tá bom? Existe alguma relação jurídica dessa parente que está gestando essa criança com a criança que vai nascer? Existe alguma relação jurídica dessa criança? Não, tá bom? Ela não vai contar como filha daquela pessoa que pariu, ok? Ela é filha dos pais biológicos, tá bom? É filha dos pais que forneceram material biológico, mas não da pessoa que emprestou a barriga, que emprestou o útero, ok? Aí nós vamos ter duas palavrinhas, genetrix, que é quem fornece o material biológico, e quem fornece o útero emprestado vai ser a gestatrix, tá bom? Então, a barriga de aluguel aqui no Brasil não é permitida. Você precisa se valer da barriga solidária de alguém até quarto grau e não há relação de vínculo familiar entre a pessoa que gere aquela criança com os pais biológicos. E aí nós entramos, por exemplo, na questão da barriga solidária para casais homossexuais, ok? Dois caras resolvem ter um filho, tá bom? Eles vão contribuir, eles resolvem ter dois filhos. Na primeira vez, um vai contribuir com o seu material genético, e da segunda vez vai ser outra pessoa, e eles vão se valer de um banco de óvulos emprestados e vão colocar aquele embrião na barriga de alguém. Precisa ser um parente, nesses casos, parente consanguíneo até quarto grau? Não, tá bom? Mas é aconselhado que o Conselho Federal de Medicina autorize, tá bom, essa barriga solidária para casais homossexuais, tá bom? Bem 10, ok? Então, quando nós temos casal homossexual, dois homens, e eles vão se valer de uma barriga solidária, não necessariamente precisa ser parente até o quarto grau, tá bom? Pode ser uma amiga, não tem problema nenhum.
mas é aconselhado que o Conselho Federal de Medicina autorize, tá bom? O Conselho Federal não recusa, tá bom? Mas é bom você partir dessa autorização do Conselho, tá? Porque a regra diz que é para parentes de até 4º grau. Então, no caso dessa barriga solidária do casal homossexual, a mulher que gerou a criança não tem nenhuma relação de parentesco, ela não vai ter direito sobre a criança, ela não vai ser mãe daquela criança, ela simplesmente gerou aquela criança numa barriga solidária. Tá bom? Combinado? E se, Lennon, presta atenção, e se você registrar o filho como sendo seu, e depois você descobrir que aquele filho não é seu, Lennon, o que você vai fazer? Hoje não era para eu sacanear o Lennon, não é? Hoje eu ia sacanear quem? Quem que ia ser a pessoa da vez hoje? Era a Ludmilla? Mas não dá, aqui tem que ser homem. O Lennon mesmo, coitado. Lennon, você descobriu que o filho não é teu. E aí? Você foi lá no ratinho, fez o exame do DNA e o ratinho te disse: o filho não é seu. E agora, o que você vai fazer? Você tem uma chance, tá bom? Para anular aquele registro de nascimento, de certidão de nascimento e tirar o seu nome. E você faz isso por meio de quê? Por meio de uma ação negatória de paternidade, ok? A ação negatória de paternidade é uma ação declaratória. E por ser uma ação declaratória, ela é imprescritível, tá bom? Ela é imprescritível e ela está prevista lá no 1601. Então, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua esposa, sendo tal ação imprescritível. Bom, contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm o direito de prosseguir na ação. Significa o seguinte: os filhos, por exemplo, do impugnante, ele vai poder continuar na ação sucedendo o impugnante. Combinado? Então, você vai fazer isso por meio da ação negatória de paternidade. Mas é fácil assim? Basta você chegar e fazer uma ação negatória de paternidade que você vai conseguir tirar, desfazer o registro de nascimento daquela criança? Não. Tá bom? Por quê? Porque hoje existe essa questão da socioafetividade, tá? Então, se você tem contato com aquela criança, se você chama aquela criança de filho, ela é seu filho, independente desse vínculo biológico, ok? Porque nós temos que pensar em 3 situações. Lembra que eu falei da posse do estado de casado, não é para você classificar lá na união estável? Como que você trata o seu companheiro? Você trata de marido? Como que a sociedade vê vocês, vê como um casal, marido e mulher? Então, pressupõe que aquela relação, uma relação estável, não é? É um casamento. Aqui nós também vamos ter a posse do estado dos filhos. Como que você trata o seu filho, Lennon? Você trata o seu filho de filho? Vem cá, meu filho. Se você o trata de filho, então você tem o tratactus. Qual é a fama que essa criança tem no meio? Como seu filho, se as pessoas enxergam naquela criança o seu filho, também é a forma como a sociedade vê. E o nome, aqui eu não me refiro ao sobrenome, mas como as pessoas associam aquela criança a você. Então, nós temos isso muito no interior, não é? Olha lá o fulaninho filho do cicrano, não é desse jeito? Olha o Zezinho, filho do Adenor, não é? Não é assim que funciona no interior? O fulaninho, filho do Beltrano, não é desse jeito? Olha lá a minha mãe estava até falando, olha lá o Amador, filho do seu Silvério, olha lá meu tio, filho do meu avô. Então, lá no interior tem muito disso. Como as pessoas associam aquela criança ao pai, ok? Se existir essa posse do estado de filho,
esquece que você não vai conseguir acabar com a paternidade. Você não vai conseguir alterar o registro de nascimento dessa criança para tirar o seu nome, tá bom? E aí nós também temos um prazo. Digamos que hoje você descobriu que aquela criança não é seu filho, tá bom? Você demora 10 anos para entrar com a ação negatória. O juiz não vai dar, porque existe, então, a presunção da paternidade socioafetiva, tá bom? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se você descobrir quando essa criança não for mais criança, quando ela já tiver 40 anos, tá bom? Já tem neto, você já chama os netos de meus netos, e aí você descobriu que não é seu filho. Então, já passou esse prazo. E o que nós temos hoje mais importante é a paternidade socioafetiva. Combinado? Ok? Então, entrou com essa ação negatória de paternidade, vai ser muito difícil mudar. Ok? Você vai ter que comprovar para o juiz que, no momento que você tomou conhecimento de que aquela criança não era sua, mas você rompeu todos os laços de afetividade com essa criança. Tá bom? Você vai ter que comprovar isso. Porque é muito difícil. Qual que é a regra, então? Que não cabe essa alteração no registro de nascimento. Nós temos exceções? Temos. A exceção, tá bom? É quando, por exemplo, eu fui lá, meu marido foi registrar a certidão de nascimento e o tabelião, ele estava fazendo outras coisas e colocou o nome do meu marido errado, colocou o CPF do meu marido errado, tá bom? Colocou de outra pessoa, que também chamava Bruno, ok? Nesse caso, eu posso entrar com uma ação vindicatória, que é para alterar esse registro, que teve um erro material no meu registro, tá bom? Essa ação vindicatória, ela também vai valer em caso de falsidade de registro, ok? Então, a regra é que nós nunca vamos alterar o registro de nascimento de uma criança. A exceção é quando nós tivermos um erro ou falsidade do registro, que aí, nesse caso, nós não vamos entrar com uma ação negatória de paternidade, mas uma ação vindicatória, ok? Aí você vai entrar com uma ação vindicatória. E a exceção da exceção é que você não pode afastar a parentalidade ou a paternidade socioafetiva daquela criança. Ok? Então, dificilmente você vai conseguir tirar o seu nome lá da certidão de nascimento daquela criança. Combinado? Combinado? Alguma dúvida com relação à paternidade, à filiação, à ação negatória de paternidade? Não, né? E o que é essa multiparentalidade? É um caminho sem volta aqui no direito de família. É um caminho que nós já entramos e nunca mais vamos voltar ao que era antigamente. Que era aquela ideia de que você ou tem um pai ou você tem uma mãe, não é? Você tem só um pai ou só uma mãe. Não existe a possibilidade de você ter dois pais ou duas mães, não. Isso aí é algo que não passava na cabeça, na imaginação das pessoas 50 anos atrás, tá bom? Você tem um pai e você tem uma mãe, não era assim? Então, o que é a multiparentalidade? É a possibilidade de você ter mais de dois pais, mais de duas mães. Ou você ter dois pais e não ter mães. Ou você ter duas mães e não ter pais. Ok? Então, hoje nós temos essa discussão, tanto na doutrina e na jurisprudência, de que sempre vai prevalecer, tá bom? A parentalidade socioafetiva e, se for necessário, a multiparentalidade. Ok? É, por exemplo, o que aconteceu com a minha cunhada. A minha cunhada, ela foi registrada por um pai. É verdade isso, tá, galera? Ela foi registrada por um pai.
Quando ela fez 18 anos, a mãe dela contou para ela que, na verdade, o pai dela não era quem registrou, mas era outra pessoa. E aí ela foi lá, fez o exame de DNA, conseguiram convencer o cara a fazer um exame de DNA e constatou que realmente o pai dela era aquela outra pessoa, aquele terceiro, ok? Que não era o pai que tinha registrado. O pai que tinha registrado sabia que não era o pai, porque ela já era grandinha quando ele registrou. Tá? Mas ela tinha um pai biológico. Então, ela entrou, ajuizou uma ação, nós ajuizamos uma ação para ela de reconhecimento de paternidade com multiparentalidade. Então, lá na certidão nova de nascimento dela, nós temos ela com 2 pais e uma mãe. Ela tem o pai socioafetivo, que foi aquele que a criou, que a registrou, e ela também tem o pai biológico, que é aquele que contribuiu lá para fazer a criança, ok? Esse reconhecimento de paternidade ou de maternidade socioafetiva, tá? A criança também pode ter 2 mães, tá bom? Pode ser feito por qualquer pessoa, tá bom? Perante o cartório civil de pessoas naturais. Então, essa maternidade ou paternidade socioafetiva, ela foi facilitada. Então, basta ir no cartório civil de pessoas naturais e fazer o registro dessa maternidade ou paternidade socioafetiva, ok? Agora, se essa criança tiver mais de 12 anos, ela precisa consentir com aquela, com aquela com aquela multiparentalidade, tá bom? Então, ela precisa consentir, por exemplo, que ela vai ter 2 pais, ela precisa consentir que ela vai ter 2 mães, tá bom? Ela precisa, então, se manifestar no sentido de que ela concorda que tenha 2 pais ou que ela concorde que tenha 2 mães. Se isso acontecer com a criança maior de 12 anos. Ok? Se a criança for menor de 12 anos, basta o consentimento daqueles que já constam na certidão de nascimento da criança. Combinado? Sim, sim. O Davidson fez uma pergunta bem interessante. Ela tem direitos sucessórios dos 2 pais? Tem. Tá bom, Davidson? Ela tem direitos sucessórios, sim. Ela é herdeira tanto do pai socioafetivo quanto do pai biológico. Nós não fazemos distinção entre filhos, ok? Então, ela é herdeira dos 2 pais. Combinado? Sim, ela é herdeira dos 2 pais. Então, a minha cunhada, ela é herdeira tanto do pai socioafetivo, aquele que a registrou quando ela era pequenininha, como do pai biológico, que ela fez depois o exame de DNA para constatar que ele era realmente o pai dela, tá? Então, ela pode sim ser herdeira, ela pode não, ela é herdeira dos 2, tá bom? Ela é herdeira dos 2 e da mãe dela também, tá? Como que se dá o reconhecimento de filhos? Nós já vimos que o reconhecimento socioafetivo, basta você ir lá no cartório, tá bom? Ir lá no cartório e registrar aquela criança. Fala, olha, eu quero registrar aqui, essa criança tem mais de 12 anos, ela consente, então eu quero registrar aqui a minha paternidade ou a minha maternidade socioafetiva. Posso fazer isso? Posso. Tá bom? Mas nós também vamos ter hipóteses em que o reconhecimento do filho, ele não vai se dar pelos meios voluntários. O que são os meios voluntários? São esses que você vai lá no cartório, tá bom? É um dos meios que você vai lá no cartório e reconhece a criança, tá bom? Nós vamos ter, então, 2 situações para o reconhecimento de filhos. O reconhecimento voluntário ou reconhecimento judicial forçado. Eu já disse, o forçado é quando você ajuiza uma ação de investigação de paternidade. Tá bom? Isso pode ocorrer no caso da barriga de aluguel, se tiver consentimento de ambas as partes? Pode sim, Fernando. Digamos, por exemplo, que a barriga de aluguel é uma amiga muito próxima do casal.
ela pode também, se ela tiver interesse, depois ser uma mãe socioafetiva dessa criança. Pode sim, tá? Pode, não tem problema nenhum. Ela pode ser mãe, então, socioafetiva da criança, não tem problema. Tá bom? Ela pode fazer isso, o casal pode fazer isso, tanto na hora do registro, colocá-la como mãe socioafetiva, ou ela pode fazer isso depois, antes da criança fazer 12 anos, com autorização dos pais que estão na certidão de nascimento, ou após 12 anos também com consentimento da criança, tá bom? Pode. Então, a barriga de aluguel, não é? Nós chamamos de barriga solidária. Essa barriga solidária, ela também pode ser depois uma mãe socioafetiva, ok? Tá bom? O reconhecimento judicial, então, forçado, é aquele que vai acontecer por meio de ação investigatória, ação de investigação de paternidade. Quais são as formas de reconhecimento voluntário da filiação? No registro, então você vai lá, registra a criança, não é? Você tem lá a sua namorada, ela está esperando neném, o neném nasce, você vai lá no cartório e registra essa criança como sendo sua. Ok? Você pode fazer isso depois por meio de uma escritura pública ou particular, dizendo que aquela criança é sua. Ok? Você pode fazer isso no testamento ou no codicilo. Tá bom? Nós vamos falar isso novamente semestre que vem. Então, no testamento, você também pode reconhecer filhos. Então, lá, o seu ato de última vontade vai ser: no meu ato de última vontade, reconheço fulano de tal como meu filho. Tá? Você reconheceu, ele passa a ser seu filho e também passa a ser seu herdeiro. Ou você faz isso diretamente para o juiz. Você chega na frente do juiz em determinada ação e fala: excelência, olha, eu vim aqui dizer que realmente fulano de tal é meu filho, então eu quero reconhecê-lo como filho. Então, essas declarações que você fizer na frente do juiz também é um reconhecimento voluntário da paternidade. Combinado? E o que você precisa aqui no reconhecimento judicial? Aí eu trouxe aqui, mais ou menos, como funciona, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha como funciona, então, esse reconhecimento judicial forçado, ok? Que você lá, que não reconhecer a criança, tá? Sua namorada ficou grávida, você não quis reconhecer a criança, tá bom? Ela vai ter que entrar na justiça para que para a criança, ela ter o nome do pai no registro. Tá bom? Então, aqui eu trouxe mais ou menos para vocês como funciona, tá? Tá bom? A iniciativa para essa ação de investigação pode, inclusive, ser do Ministério Público, ok? O Ministério Público, então, pode ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Por quê? Porque o Ministério Público, ele tem que zelar pelo bem da criança. E o bem da criança é que ela tenha no registro dela tanto o nome do pai quanto o nome da mãe, tá? E aí vocês dão uma olhadinha, tá? E aí eu trouxe algumas questões aqui para nós discutirmos. Nós podemos criar uma ação de investigação de paternidade socioafetiva? E aí, nós podemos ajuizar uma ação de investigação de parentalidade socioafetiva? Posso fazer isso? Eu comentei com vocês em sala de aula do filho do Tim Maia, não comentei? Que o Tim Maia, ele tem um filho biológico, tá bom? Mas ele tem um filho socioafetivo, que ele nunca reconheceu como filho socioafetivo, como filho, mas que todo mundo conhece como filho também do Tim Maia. Tá? Então, o que esse filho do Tim Maia, esse filho socioafetivo, ele fez? Ele entrou com uma ação de investigação de paternidade socioafetiva, para que o juiz determine
com base nas provas que ele juntou, que ele é filho socioafetivo do Tim Maia. Tá bom? Então, nós podemos, sim, discutir essa parentalidade socioafetiva numa ação investigatória. Combinado? Então, nós podemos, sim, fazer uma ação investigatória, ok? Fazer uma ação investigatória para reconhecer paternidade socioafetiva. Ok? Isso precisa de prova? Sim, precisa de prova. Vocês já viram lá em processo civil que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não é assim? E ao réu comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do seu direito. Está lá no 337 do CPC. E aí eu trago outra questão. Existe a obrigatoriedade de se fazer o exame de DNA para que seja comprovado, para que a ação seja, por exemplo, procedente quanto à paternidade? Eu preciso obrigatoriamente fazer o exame de DNA? E aí? E se eu me recusar, por exemplo, a fazer o exame de DNA? Eu posso... E aí, eu posso criar provas contra mim mesmo? E aí, galera? Perguntinha de penal. Vocês que adoram penal. Eu posso criar provas contra mim mesmo? E aí, eu vou colocar uma música aqui, hein? E aí, gente, vamos lá. Fernando, Davidson, Ludmila, Veridiana, Wagner. Eu posso criar provas contra mim mesmo? Eu sou obrigado a criar lá no processo civil, eu sou obrigado, no processo penal, eu sou obrigado a produzir prova contra mim? No processo civil, não. Mas aqui, no processo penal, não. Mas aqui no processo civil, aqui no direito de família, tá bom? Você é obrigado a fazer o exame de DNA. Se você se recusa a fazer o exame de DNA, pressupõe-se que aquela criança é sua. Ok? Por quê? Porque nenhum princípio é absoluto, não é verdade? O princípio de a criança ter um pai, por exemplo, é muito mais importante do que você não produzir prova contra si mesmo. Ok? Então, aqui no direito de família, se você se recusa a fazer o exame de DNA, pressupõe-se, então, que você é o pai. Ok? Então, aqui na ação de investigação de paternidade, você sempre deve pedir o exame de DNA. E se a parte se recusar a fazer o exame de DNA, que nós tenhamos, então, a presunção da paternidade. É uma presunção iuris tantum da paternidade. Ok? Então, aqui é muito melhor você fazer o exame de DNA e comprovar que a criança não é sua, tá bom? Porque se a criança for sua e você não fizer o exame de DNA, o juiz já vai dizer que a criança é sua de todo jeito, tá bom? Então, aqui o exame de DNA, se você não fizer, pressupõe que você é o pai, ok? Pressupõe, então, que você é o pai daquela criança. Combinado? Porque a obrigação aqui de registrar a criança como sendo sua é muito mais importante do que aquele princípio lá do direito penal de que você não pode produzir, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tá bom? Aqui no direito de família, esse princípio aí não vale. Você não fez o exame de DNA? Tá bom, você não fez. Mas o juiz vai entender que aquela criança é sua, ok? Questão doutrinária, não, Fernando, isso já é pacificado na jurisprudência, ok? Essa questão já é,
Ninguém mais discute isso na jurisprudência, porque senão era muito fácil. Senão, nenhum pai ia fazer exame de DNA. Não é verdade? Era muito fácil. Não, eu não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo, eu não vou fazer o exame de DNA. Aí a outra parte, né, a criança, que nesse caso é a criança representada pela mãe, ela não ia ter como provar o seu direito. Ok? Porque hoje nós conseguimos provar por meio do exame de DNA. Tá bom? Então, ia ser muito fácil. Todas as ações de investigação de paternidade iam ser julgadas improcedentes, porque o pai ia se recusar a fazer o exame de DNA. Então, a justiça, a jurisprudência entendeu que se recusou a fazer o exame de DNA, presunção iuris tanto da paternidade. Você vai ser o pai daquela criança. Tá bom, Fernando? Então, isso não é mais posição doutrinária, isso já é a posição da jurisprudência pacificada. Bom? Pacificada. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não? Então, vamos acabar, né? Vamos falar um pouquinho de adoção, tá bom? Adoção. A adoção é o processo pelo qual alguém passa a fazer parte daquele núcleo familiar. Lembra no início da aula que eu falei que tem uma colinha chamada afetividade? Então, por meio dessa colinha chamada afetividade, você pode trazer pessoas para fazer parte daquele seu vínculo familiar. Tá bom? E esse vínculo familiar, ele vai surgir de 3 formas. O vínculo consanguíneo, então, são aquelas pessoas que têm lá no sangue dela os mesmos genes que você, são aqueles seus parentes por afinidade, então, aquelas pessoas que são ali na linha reta do seu cônjuge ou do seu companheiro, e aí nós temos a parentalidade por meio da lei civil, que é o caso, então, por exemplo, da adoção. Onde que nós vamos encontrar os dispositivos legais que vão tratar da adoção? Para os menores de 18 anos, nós vamos usar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Eu não vou entrar muito no ECA, porque vocês vão ter um semestre inteiro só para estudar o ECA, mas eu vou falar de adoção, ok? Então, o ECA, vocês vão encontrar as regras de adoção para os menores de 18 anos, tá bom? No Código Civil, lá no artigo 1619, você vai encontrar as regras para os maiores de 18 anos, tá? E você também vai ter questões envolvendo a adoção na Lei Nacional de Educação, que é uma lei de 2009, tá bom? Então, se você for falar de adoção de menores de 18 anos, você vai usar o que está disposto no ECA, tá bom? Lá no ECA, no iniciozinho do ECA, ele já vai falar de adoção, ok? Tanto de adoção nacional quanto de adoção internacional, que é um tema que nós vamos tratar lá no 10º semestre, tá bom? Então, a adoção, ela vai começar no ECA, lá no artigo 39, combinado? Então, a adoção está bem no início do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no, a partir do artigo 39. Para os maiores de 18 anos, nós vamos nos valer da legislação civil, previsto 1619, e também na Lei Nacional de Adoção. E aqui eu trouxe, então, um conceito do que é adoção. É um ato jurídico solene, tá bom? Pelo qual, observados os requisitos legais, ou seja, a partir do 39 do ECA, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, vínculo fictício de filiação, trazendo para a sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha. Então, você vai trazer
para aquele seu núcleo familiar, outra pessoa que você vai tratar como filho, ok? E esse é um ato jurídico solene. Você precisa ajuizar uma ação de adoção, tá bom? Ok? Então, nós teremos com a adoção o que nós chamamos de parentesco eletivo. O que é esse parentesco eletivo? Eu escolhi ser mãe daquela criança. Tá? Eu escolhi aquela criança para fazer parte do meu núcleo familiar. Então, é uma eleição, é uma escolha, ok? Essa adoção, ela pode se dar tanto pelo casal, então pelo marido, pela mulher, pelo casal homossexual, tá bom? Ou de forma unilateral. Uma pessoa solteira pode adotar uma criança, tá bom? Então, a adoção, ela pode ser ou bilateral ou unilateral. Ela pode ser tanto por um casal hétero ou homossexual, nós não fazemos distinção, ok? Eu disse para vocês no primeiro dia de aula, nós nem vamos entrar nessas discussões, porque nós não fazemos mais distinção entre casal hétero e casal homossexual, tá bom? Isso é uma discussão que já ficou no passado. Hoje nós não falamos mais nisso, tá bom? Então, a adoção, ela pode ser tanto bilateral, por um casal hétero ou homossexual, porque eles têm os mesmos direitos, ou unilateral, só por uma pessoa, ok? Pode ser solteira, pode ser viúva, tá? Então, nesse caso, nós podemos a adoção bilateral ou unilateral. A adoção, ela vai atribuir àquela criança adotada a condição de filho, e como eu disse para vocês, nós não fazemos distinção entre filhos. Então, não importa se é filho biológico, se é filho adotado, se é filho socioafetivo, ok? Nós não fazemos essa distinção. Todos farão jus a direitos e deveres com relação aos pais, além dos direitos sucessórios. Então, aqui no Brasil, nós não fazemos distinção, ok? Entre filho biológico, filho socioafetivo e filho adotado, ok? Onde você vai ajuizar, então, essa ação de adoção? Você vai ajuizar na vara da infância e da juventude, ok? Por quê? Porque é uma ação que envolve o ECA, se for menor de 18 anos. Se for maior de 18 anos, aí na vara de família. Então, se é menor de 18 anos, essa adoção, você vai ajuizar a ação na vara de infância. Se é maior de 18 anos, é na vara de família. Aí o Wagner fez uma pergunta. E no caso do casal devolver a criança, eles deixam de ser pais? Wagner, vou falar disso daqui a pouco, tá? Vou falar, porque esse é um dos casos que eu trago aqui também, tá bom? Quais são os requisitos para você adotar uma criança? Você tem que ter um cadastro no Cadastro Nacional de Adoção, tá bom? Tem um que chama Cadastro Nacional de Adoção. Você tem que ter pelo menos 16 anos a mais que a criança que vai ser adotada, tá bom? Então, se você quer adotar uma criança de 10 anos, você tem que ter, no mínimo, quantos anos? 26 anos, tá bom? Você tem que ter 16 anos a mais do que essa criança. Se essa criança que você quer adotar, ela tem mais de 12 anos, essa criança precisa concordar com essa adoção, tá bom? Ela precisa concordar, ela precisa aceitar aquele casal como pai, ou aquela pessoa como pai ou mãe, tá bom? Então, se ela tem mais de 12 anos, então ela precisa consentir para que aquele ato tenha validade, para que aquele ato seja eficaz, tá bom? Isso é um ato personalíssimo, então não se admite adoção por procuração. Eu digo o seguinte: adoção por procuração, cuidado, não é a procuração que você dá para o advogado,
É a procuração que você entrega para outra pessoa, para que ela, por exemplo, contrate um advogado para ajuizar uma ação de adoção para você. Ok? Não é a procuração que você passa para o advogado te representar perante o juízo, não é essa. É aquela procuração que você dá direitos para outras pessoas te representar em juízo, tá bom? Além disso, nós vamos ter um estágio de convivência. Esse estágio de convivência, ele é de até 90 dias, com a possível prorrogação por mais 90 dias. Tá bom? Então, se eu hoje, Caroline, resolvo adotar uma criança, eu vou lá na vara de família, vou entrar com um pedido de adoção, tá bom? Eu vou passar por uma série de cadastros, eu vou fazer exame, eu vou fazer acompanhamento psicológico, um monte de coisa, até eles resolverem me autorizar, até eles me autorizarem lá no cadastro nacional de adotantes. Tá bom? Quando tiver uma criança disponível naquele perfil que eu marquei, eles vão entrar em contato comigo e vão perguntar se eu tenho interesse em adotar aquela criança. Ok? Eles vão me dar, então, uma guarda provisória daquela criança. Com essa guarda provisória, eu vou passar pelo meu estágio de convivência, que vai ser de até 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Ok? E aí eu vou ficar com essa criança. Para quê? Para que aquela criança e eu nos adaptemos à vida em comum. Tá? Então, é que aquela criança e eu possamos nos conhecer, tá bom? Ver se dá certo, se não dá certo, tá? Digamos que eu fiquei esses 90 dias com a criança e não deu certo. Eu posso devolver essa criança? Posso. Tá bom, Wagner? Então, esses 90 dias que eu fiquei com a criança, deu certo? Não, não deu certo. Achei que a criança achei que a criança não se adaptou bem, não gostou de mim. Então, assim, infelizmente, não vai dar certo essa criança. Isso pode acontecer? Pode. Nesse caso, tem alguma sanção para os pais que estavam em estágio de convivência? Não, tá bom? Nesse caso, não tem sanção, ok? Tá bom, Wagner? Mas calma que eu vou chegar aí na sua questão, ok? Então, nesse prazo de convivência, é justamente para saber se a criança se adaptou aos futuros pais e se os futuros pais se adaptaram à criança. Então, esse prazo de convivência vai ser de até 180 dias. Se for uma adoção internacional, o que é a adoção internacional? Aquela que é feita por pais que residem no exterior, o prazo dessa convivência é menor, entre 30 e 45 dias, tá bom? O prazo, então, vai ser menor para quem se vale da adoção internacional, ou seja, pais que residem no exterior, tá? Qual que é o prazo previsto para a duração de um processo de adoção? Em tese, 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Então, o processo de adoção, ele tem de durar, no máximo, 240 dias, tá bom? Então, o processo de adoção, ele pode durar, no máximo, 240 dias. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Normalmente, os processos, eles demoram muito mais para acontecer, tá? Muito mais para acontecer. Quais são os efeitos jurídicos? Os efeitos jurídicos, eles começam a contar do trânsito em julgado da sentença. Então, do trânsito em julgado da sentença, aquela criança é considerada filho, tá bom? Então, do trânsito em julgado da sentença, aquela criança é considerada filho, tá bom? Qual que é a exceção? Se durante esse processo de adoção, já na fase final, já teve
esse período de convivência, já está tudo caminhando para a adoção, o adotante, ele falece, tá bom? E aí, nesse caso, a adoção, ela vale a partir do momento do falecimento. Tá? Os efeitos jurídicos, então, vão contar a partir do falecimento daquela pessoa. Ainda que a sentença de adoção, ela demore mais um pouco para sair, tá bom? Então, ainda que a pessoa faleça, digamos que a pessoa, o adotante, faleceu hoje, e a sentença para a adoção saia daqui 30 dias. Os efeitos jurídicos dessa sentença começaram na data do falecimento do adotante. Ok? E, por fim, chegamos aí no que o Wagner perguntou, e a devolução? O que acontece se, depois do trânsito em julgado da sentença, os pais resolvam devolver aquela criança? E aí? Tá? Antigamente não tinha punição nenhuma, mas a jurisprudência tem mudado de entendimento. Por quê? Porque é extremamente traumático por uma criança ser abandonada uma segunda vez. Tá bom, Wagner? Então, essa criança que é abandonada pela segunda vez, ela vai ter direito a danos morais e ação de alimentos. E os pais vão responder pelo crime de abandono de incapaz. Ok? Porque a partir do momento que transitou em julgado aquela sentença, eles são pais daquela criança. E se você devolve a criança, você está abandonando aquela criança. E isso configura o crime de abandono de incapaz, além de responsabilização na esfera civil por danos morais e ação de alimentos até aquela criança encontrar novos pais. Bom, então a jurisprudência ela tem mudado nesse sentido, de condenar os pais que devolvem as crianças adotadas, ok? Devolvem após o trânsito em julgado da sentença, ok? Então, após o trânsito em julgado da sentença, se você devolver a criança, você vai ser responsabilizado. Você vai responder na esfera penal, você vai responder na esfera civil. Penal pelo crime de abandono de incapaz, na esfera civil por danos morais, por danos que você causou àquela criança, e também uma ação de alimentos até a criança conseguir um novo lar. Ok? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns dados que eu sempre mostro lá na minha turma de direito internacional quando eu vou falar de alimentos. A quantidade, a discrepância que nós temos entre crianças para adotar e casais interessados na adoção. Nós temos numa média de 7 mil crianças para serem adotadas. E nós temos quase 40 mil casais querendo adotar. Mas essa conta não fecha. Como assim? Se eu tenho 40 mil pais querendo adotar, e se eu tenho 7 mil crianças para serem adotadas, por que essa conta não fecha, gente? Porque o perfil das crianças disponíveis para adoção não se enquadra no perfil que os pais querem adotar. Os pais querem adotar crianças brancas, tá bom? Então, 92% dos pais aceitam a criança branca, que é o que eles querem. 19% só querem crianças brancas. E 50% aceitam crianças negras, mas eles querem crianças brancas. E o nosso perfil de crianças brancas é menor, tá bom? Nós temos mais crianças pardas para adoção do que crianças brancas. Além disso, quem quer adotar quer criancinha nova, até 5 anos. E dificilmente aceitam a adoção quando tem irmãos.
Porque a legislação brasileira, ela proíbe você separar irmãos, tá bom? Então, se você quer adotar uma criança e ela tem um irmão consanguíneo, você precisa adotar obrigatoriamente as duas crianças. Você não pode separar as crianças. Bom, isso gera um problema lá no nosso cadastro de adoção, porque 67% não quer adotar não quer adotar crianças que tenham irmãos, porque às vezes só quer adotar um, tá bom? E 65% não querem crianças com algum problema físico ou mental. Aí nós chegamos lá na nossa lista de crianças disponíveis. 78% tem mais de 5 anos. 60% tem irmãos e 25% tem problemas de saúde. Então, essa conta nunca vai fechar, porque nós somos preconceituosos, inclusive com as crianças do Brasil, tá bom? Quando nós queremos adotar alguém, nós queremos adotar alguém que se pareça o máximo possível com a nossa cutis, tá bom? Porque nós não aguentamos o fato de olhar na rua e falar, ih, aquela criança lá é adotada, ou ih, a mulher traiu o marido com outro, aí por isso que a criança não parece, a criança é mais moreninha, tá? Nós temos ainda muito esse preconceito. E também temos o preconceito de que adoção é só para pessoas ricas. Eu tenho um cliente, eu fiz o processo de adoção dele, ele já tinha um filho adotado, e por algum motivo ele continuou com um cadastro no CNA. E aí o chamaram para uma criança recém-nascida. Claro que ele aceitou na hora, porque tudo que ele e a esposa queriam era ter uma família. Só que ele era muito humilde. Ele morava nos fundos da casa de uma irmã. E aí a irmã falou para ele, ué, mas se você está adotando outra criança, significa que você tem condições de pagar um aluguel, eu não te quero mais aqui na minha casa. E expulsou esse meu cliente de casa. Ele não pagava aluguel lá na casa da irmã, teve que pagar aluguel, teve que comprometer ainda mais a renda dele. Mas nem por isso ele deixou de adotar. Então, a adoção não é uma só para ricos, não é isso. Adoção é um ato de amor, é um ato de amor próprio também, não é só amor à criança, mas o amor a você também. Saber que você vai amar alguém e também vai receber esse amor. Então, nós temos esses dados aqui que eu trouxe para vocês com relação à adoção aqui no Brasil. Ok? Alguma dúvida com relação à relação de parentesco? Alguma dúvida? Essa questão de adoção de irmãos, a minha prima, eu disse para você que eu tenho casa para tudo, né? A minha prima, ela adotou recentemente, tem 1 ano e pouco, ela adotou 3 meninas, 3 irmãs, uma de 5, uma de 3, e na época a mais novinha tinha 1. Tá? Ela adotou as 3, porque elas já estavam há tanto tempo no orfanato, e a moça que cuidava do orfanato chamou a minha prima e falou, olha, eu tenho aqui, o que eu tenho são 3 irmãs. Se você tiver interesse, nós temos essas 3 irmãs, nós não podemos separá-las. E aí a minha prima falou, ah, é? Eu quero sim, e vou adotar. E adotou as menininhas. Então, assim, são 3 irmãs que a lei impedia a separação. Talvez tivesse sido muito mais fácil, muito menos demorado, se a lei permitisse essa separação, mas a lei não permite. Mas elas foram adotadas e hoje elas são uma família linda. Quer ver? Deixa eu mostrar a foto aqui para vocês. E elas são uma família linda, felizes e muito felizes. Estão vendo? Então, a adoção é um ato de amor, galera. Tá? E aí você pergunta para minha prima se ela está feliz, ela disse que nunca esteve tão feliz na vida dela. Ok?
Alguma dúvida, pessoal, com relação à nossa aula de hoje, relação de parentesco? É linda, não é? Elas são muito maravilhosas e elas amam e grudadas na minha prima, você precisa ver. Sabe, Bárbara, é um negócio assim que parece um carrapatinho, sabe, de grudadas e o tempo todo e felizes, e minha prima está assim, radiante. Ela diz que nunca esteve tão feliz na vida dela. Tá com a adoção. Diz que o casamento melhorou, normalmente não é isso que acontece, né, quando tem filho, se o casamento piora, né, diz que não, o casamento melhorou, tá muito melhor, porque agora eles estão se sentindo completos, e é exato, né, se completam. Então, agora eles estão se sentindo completos, diz que até isso melhorou. Então, até essa relação melhorou, né, entre os filhos. Aí, antes da pandemia, levaram as crianças para Disney, sabe? Umas coisas assim que você nem acredita. E eles estão muito felizes, né, o casal. E é lindo mesmo, você precisa ver. Então, a adoção é um ato de amor, tá bom? Alguma dúvida com relação a relações de parentesco? Não? Então, lembrando, na próxima aula nós vamos tratar de poder familiar, bens de família, e na nossa última aula, curatela e tutela, ok? E aí eu vou deixar uma aula extra para vocês, que vai ser, eu vou fazer uma lista de exercícios, vou escolher aqueles exercícios que eu acho mais difíceis e vou responder e vou deixar para vocês no Moodle. Combinado? Combinado? Tem tudo isso, não, Deilza, pouquinha coisa, ó, eu que falo demais, tá? É pouco, Deilza. Wagner, o pessoal quis petição? Tá bom, vou fazer petição, então amanhã eu coloco no Moodle, tá bom? Amanhã até meio-dia eu coloco no Moodle, combinado? Beleza? Até meio-dia eu coloco no Moodle a petição. Também vou colocar um modelo de petição, tá? O modelo que eu vou trazer para vocês é só um modelo, não é para vocês copiarem, né? Copia, mas não faz igual, tá bom? Copia, mas não faz igual. Eu quero jurisprudência atualizada, beleza? Eu já mostrei, muda o nome. Eu já mostrei para vocês como que procura jurisprudência atualizada. Vamos lá, presta atenção, não sai ainda não. Sai ainda não, peraí. Você vai entrar no Google. Presta atenção. Você vai entrar no Google, aí você vai digitar aqui, www.tjdft. Opa! tjdft.jus.br. Ok? Você vai vir aqui em consulta. Consulta, jurisprudência, consulta de jurisprudência. E aí vai abrir essa página aqui. Estão vendo a página? Estão vendo a página? Sim? Essa aqui. Aí você vai escrever aqui o que é que você quer. Então, eu quero alimentos avoengos. Digamos que seja isso. Aí eu venho aqui e digito alimentos avoengos. Olha o que ele vai me trazer de alimentos avoengos. 129 documentos. Eu clico aqui. Aí ele vai me dar dos mais recentes para os mais antigos. Ok? Aí basta eu clicar em cada um deles e ver se a ementa dessa jurisprudência ela é compatível com o tema que eu estou tratando, tá bom? Então, é assim que vocês procuram jurisprudência. Por que eu coloquei no TJDFT? Porque espera-se, como vocês estão fazendo uma faculdade no DF, que vocês vão advogar no DF, tá bom? Então, se você vai advogar no DF, você precisa saber o que o Tribunal de Justiça que você vai advogar pensa, tá bom? Se você for advogar no Goiás, você vai ter que trazer jurisprudências de Goiás, porque aí você precisa mostrar como que o Tribunal de Goiás
julga aquela ação, ações daquele tipo. Ok? Então, é assim que nós fazemos pesquisa de jurisprudência. Combinado? Nós vamos lá no tribunal que nós advogamos e procuramos como aquele tribunal ele julga aqueles casos, tá bom? E essa pesquisa aqui, ela é gratuita, tá? Essa aqui não paga, não. Essa você entra ali, pesquisa e você recebe. Combinado? Dúvidas, então, com relação à nossa disciplina, nossa aula de hoje? Não? Tudo tranquilo, não é? Então, já que eu sei que funciona aqui na pressão, então, mais um beijo para todos. Bom fim de semana, boa semana para vocês. Não se esqueçam, amanhã até meio-dia eu vou colocar no Moodle. Vocês vão ter até o dia 29 para responder, tá bom? Então, não se esqueçam, amanhã, meio-dia até o dia 29 para responder, para fazer a petição valendo 4 pontos, que são os nossos pontos, os pontos das atividades extras, e a prova valendo 6 pontos. Mas isso nós vamos conversando ao longo das nossas próximas aulas. Combinado? No mais, então, um beijo para todos e até segunda-feira que vem. Até!